gente, tudo bem com vocês? Sabe Maia, seja bem-vindo ao TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a história da TV Globo. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá pro vídeo. Esse vai ser o último vídeo dessa história das emissoras. Então, acaba hoje. Porque essa semana a gente está na comemoração de 100 anos da Globo, por que não falar sobre a história da Globo desde o começo da própria emissora? A TV Globo foi inaugurada no dia 5 de janeiro do ano de 1951. Durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, a Rádio Globo requereu a sua concessão da televisão. O requerimento foi analisado pela Comissão Técnica de Rádio, que emitiu a parecer favoravelmente à concessão dada pelo governo por 2 meses. No dia 13 de março, nessa altura, o país tinha um novo presidente, Getúlio Vargas. Anos depois, em janeiro do ano de 1953, voluntariando ao parecer ao comício, Vargas voltou atrás e revogou a própria concessão, que foi somente em junho do ano de 1957. Então, o presidente Juscelino, se falar o sobrenome dele, aprovou a concessão da TV à Rádio Globo. 30 de dezembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de Telecomunicações, em decreto condenado no Canal 4 do Rio de Janeiro, a TV Globo Limitada. No ano de 1962, um acordo assinado entre Time Life e Grupo Globo proporcionou Roberto Marinho acesso a capital de 300 milhões de cruzeiros, 6 milhões de dólares, segundo o próprio documentário, e garantiu recursos de comprar equipamentos e infraestrutura da Globo. Já no final do ano de 1964, apresentadas à imprensa as primeiras relações da própria emissora em plena ditadura militar. Em seu diretor de programação foi o capitão Abdon Torres, que garantiu quando a emissora entrasse no ar. A maioria dos programas que já saiu pronta, gravados em videofita. A responsabilidade pela construção das instalações foi três engenheiros liderados pelo general Laudo de Medeiros. Teriam 3 estúdios, um auditório com 400 lugares e outras dependências, exceto o auditório do segundo andar. O público não teria acesso a nenhuma dependência. Os diretores Haroldo Costa e Domingos de Oliveira já tinham planos prontos para vários programas, enquanto o diretor Graça Mello já havia selecionado dezenas de atores, apresentados e locutores. Com essa estrutura, a emissora buscava ser a primeira em organização entre as demais do Rio de Janeiro. A TV Tupi, na época a maior emissora do país, havia sido montada em um total de 300 mil dólares. De acordo, foi questionado no ano de 1965 por deputados federais da CPI. A TV Globo seria ilegal segundo um artigo 60 da Constituição da que proibia a participação de capital estrangeira na gestão ou propriedade de empresas de comunicação, segundo Marinho. O acordo previa apenas a assessoria técnica de Time Life. A CPI terminou que parece favorável à emissora, mas em outubro do ano de 1967,
O consultor-geral da República, Adualdo Mesquita da Costa, emitiu um parecer considerando que não havia uma sociedade entre as duas empresas. Com isso, a situação da TV Globo foi oficialmente legalizada. Mesmo assim, o Marinho resolveu encerrar o contrato com a Live, sendo o grupo através de empréstimos tomados em bancos nacionais, impondo o fim do acordo em julho de 1971. A ação da TV Globo foi inicialmente fundada no dia 26 de abril do ano de 1965, 10h45 da manhã, com a transmissão do programa infantil Unidunité. Eles estavam na programação dos primeiros dias e série infantil Capitão Furação e telejornal 10 Globo, criação do atual Jornal Nacional. Os primeiros 8 meses da TV Globo foram um fracasso que levou à contratação de Paulista Walter Klein, na época com 9 anos, para o cargo de diretor-geral da emissora. Clark foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da emissora. Já em janeiro do ano de 1966, Rio de Janeiro sofreu uma das suas piores inundações. Mais 100 pessoas morreram e aproximadamente 20 mil desabrigadas. A cobertura da tragédia feita ao vivo pela TV Globo, marco na história emissora, que fez sua primeira campanha comunitária, arrecadação de ações em 2 estúdios. Nessa altura, a transmissão das imagens ainda eram preto e branco. Naquele ano, a Globo chegou ao estado de São Paulo com a aquisição do Canal 5 paulistano, que desde que 1952 funcionava como TV Paulista, Canal 2 de Bauru, desde que em 1960 funcionava como TV Bauru, ambas de propriedade das organizações Victor Costa. No ano de 1968, foi inaugurada a 4ª emissora de Belo Horizonte, transmissoras de Juiz de Fora e de Conselheiro Lafayette, além de um link micro-ondas que ficava no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi nessa época que o governo federal, liderado pelo Marechal Costa e Silva, deu prioridade ao desenvolvimento de modernos sistemas de telecomunicações, criando o Ministério de Comunicações e concedendo à população uma linha de crédito para a compra de televisões. Outro impulso foi um decreto elaborado pelo ministro Delfim Neto, que aceitou as empresas de rádio e televisão de impostos de importação sobre equipamentos, permitiu à emissora se renovar, ao mesmo tempo utilizando a cotação oficial de dólar para reduzir suas despesas de importação. Além disso, com o advento de videotape, a produção de programas locais foi logo tornando escassa, sendo a maioria as grandes emissoras dessas cidades formarem redes. Nesse cenário que se dá ao início a TV Globo como uma rede de emissoras afiliadas no dia 1º de setembro do ano de 1969. A TV Globo, como rede de emissoras afiliadas, estou ao ar o Jornal Nacional, o telejornal nacional, que ainda hoje transmitiu pela emissora líder de audiência de horário. O programa foi dado por Gomes e Cid Moreira. Naquele mesmo ano, a Globo realizou sua primeira transmissão via satélite. Ao exibir direto de Roma entrevistas de Hilton Gomes, Papa Paulo VI. No ano seguinte, durante a Copa da FIFA, no ano de 1970, no México, a emissora recebeu sinais experimentais
em cores de Atel. 2 anos depois, durante a emissora, a Festa da Uva de Caxias do Sul ocorreu a primeira transmissão oficial em cores. A televisão brasileira com 4 emissoras no ano de 69, Rio de Janeiro, São Paulo, Bauru e Belo Horizonte. Em 1973, eram 11 emissoras. No ano de 1974, o Jornal Nacional passou a ser transmitido em cores, 3 dias depois de ter anunciado suas coberturas internacionais pela Revolução dos Cravos. No mesmo ano, é transmitido o primeiro especial do fim de ano do cantor Roberto Carlos. Ainda hoje, uma tradição da própria emissora. Hoje em dia não é mais, né? No ano de 1975, a TV Globo passou a exibir boa parte de sua programação simultaneamente para todo o país, consolidando-se como rede de televisão. A partir desse momento, começou a constituir que ficaria conhecido como padrão Globo de qualidade. O horário nobre começou a preenchido com duas telenovelas, Mágica Leve em 2 jornais, curtos e sistemáticos, a Praça TV e o Jornal Nacional. A telenovela de produção nome com um enredo mais forte, que seria chamada a partir então de novela das 8, a partir das 22 horas, que é a linha de séries, minisséries, filmes ou Globo Repórter. A estrutura grade fixa é utilizada pela Globo até dias atuais. Sobre a expansão e liderança de audiência, nesse período a Globo enfrentou dificuldades de sua expansão. O regime militar negou ao grupo Roberto Marinho pedidos de concessão de canais de cidades de João Pessoa, Curitiba. A emissora aponta isso como uma evidência que fazia um jornalismo independente que às vezes se chocava com os interesses do governo, de que não obteve apoios do próprio regime. No entanto, uma passagem do livro 12 Genzi, a compilação de papéis de arquivo pessoal do ex-presidente Ernesto Genzi, traz outra versão para a recusa do governo militar em conceder mais 2 canais para o Grupo Globo. Ele teria começado a ficar preocupado com a monopolização do setor de telecomunicações pelo grupo de Roberto Marinho, que tentou evitar que a empresa crescesse ainda mais. As emissoras próprias da Globo haviam sido compradas de particulares em São Paulo, Recife, das organizações de Victor Costa, e Belo Horizonte, de João Batista, que são associados, mas não são de propriedade do Grupo Globo. A censura, que não se limitava às notícias, atuava também no próprio entretenimento. São inúmeros os casos de censura à dramaturgia da Globo, mais sério foi a proibição dos dias a Rock Santeiro, lançada no ano de 1975. O prejuízo foi grande para a emissora, que já tinha sido gravada 36 episódios, $500.000 em valores da época, mas este foi o único caso. Já no ano de 1976, a novela Despedida de Casado também foi censurada da véspera de estrear, quando já estava em cerca de 30 capítulos gravados. A primeira telenovela exibida na Globo no horário das 8 horas foi Embryo, de José Castelar, lançada no ano de 1965. Embora O Rei dos Ciganos, de Moisés Helberg, e A Sombra de Rebeca, escrita por Glória Magadá, tenham sido exibidas no horário no ano de 1966 e 1967, respectivamente, somente
Com a entrada de Jeanette Claire no roteiro de Anastácia, A Mulher Sem Destino e, originalmente, Emiliano Queiroz, que a estrutura que anteriormente se convencionaria como novela das 8 se popularizou desde que o Embril até Passione nos anos de 2010. Foram exibidas 77 produções chamadas de novela das 8, sendo a partir da novela Exato Coração de 2011, a emissora passou a dominar o produto como novela das 9. Também, no ano de 1965, foi lançado o horário das 7 horas, com Rosinha do Sobrado, exibido 70 produções desde então, e no horário das 8 horas, a primeira novela transmitida foi Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa, lançado no ano de 1971. Mais de 60 produções foram lançadas no ar após esta. No ano de 1965 a 1979, a Globo possuiu ainda um quarto horário que passou a ser o quinto desde a estreia de Malhação de 1995, destinado à extinção de telenovelas a 22 horas. A primeira produção exibida neste horário também foi a primeira telenovela a ser exibida, Ilusões Perdidas, de Enardi Pérez e Sinal Alerta, de Dias Gomes. Foi a última telenovela a ser exibida durante naquele período. Duas oportunidades de 4 horários ressuscitado o projeto Eu Prometo, escrita por Jeanette Claire, e exibida como novela das 10 no ano de 1983. Pongas de Dias Gomes foi exibida no ano de 1990. Das 9h30. A partir do ano de 2011, houve uma nova denominação novela da Globo, a novela das 11. Anteriormente, a novela das 10, sendo que, de certa forma, uma tentativa da emissora aumentar o índice de audiência no horário, ocupando até então por minisséries e seriados de outros programas. A primeira novela exibida na faixa foi O Astro, da versão do ano de 1977. Posteriormente, exportou de 1977. Toda a programação da emissora passou a ser em cores, antes dita telenovelas e telejornais. No mesmo ano, Walter Clark foi instituído pelo também paulista Boni no cargo diretor-geral. No ano de 1979, a Globo começou a desenvolver a tecnologia de efeitos especiais digitais. No ano de 1982, a emissora implantou a transmissão via satélite. Nos 1990, consolidando da liderança da audiência com novelas como A Gata Comeu, Veada Tropical, O Salvador da Pátria, e também minisséries como O Tempo e o Vento e O Pagador de Promessas. Já no ano de 1990, no entanto, enfrenta pela primeira vez que o fim da Rede Tupi, correndo da própria teledramaturgia com o canal da Rede Manchete. Nos anos 1990, a Globo realizou primeiras interativas da televisão no Fantástico e no Você Decide, alcançando ainda novos recordes de audiência em novelas de Mulheres de Areia, A Viagem e A Próxima Vítima. Já no século XXI, no início do século XX, apesar de sucessos como Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, Alma Gêmea, Da Cor do Pecado, a Globo registra constantes quedas de sua audiência. O aumento de renda provocou mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros e diz respeito à televisão. A pessoa sai mais
de casa que migram, ainda que no meio ligeiro, para televisão por assinatura. Além disso, a internet tem atraído parte do público antes do cativo das emissoras. Televisão aberta. A média de audiência da Globo caiu 56% no ano de 2004 para 32% no ano de 2013. Na região metropolitana de São Paulo, principalmente no mercado, para os anunciantes, ainda assim, a participação das emissoras em publicidade cresceu no ano de 2012, atingiu 65% do total do montante entre 19,5 bilhões de reais, ao se que a rede de suas afiliadas ficaram com 80% do valor devido, em parte, ao sucesso das novelas Cheias de Charme, Avenida Brasil, e além disso, a verba publicitária do governo federal revestida na emissora subiu 370 bilhões de reais em abril para 495 bilhões no ano de 2012. Em 2018, o Grupo Globo anunciou um projeto chamado Uma Só Globo, visando unificar as operações da Globo, Globosat, Globo.com e Globoplay em uma única estrutura. O projeto visava concentrar as operações dessas empresas anteriormente dispensas. A conclusão de que a primeira foi oficializado o anúncio no ano de 2021. Já no ano de 2018, algo similar havia sido feito com as empresas do grupo que atuam no mercado editorial, com a fusão da Editora Globo e as empresas de jornais Infoglobo e Valor Econômico. Então, essa foi a história da Globo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, um abraço, tchau!